O gigante de 6 dedos. O enigma do guerreiro que desafiou Israel. Mas, antes de mergulharmos na história completa do gigante de 6 dedos, quero convidar você a se inscrever aqui no canal. É rápido, gratuito e você ainda fica por dentro de conteúdos incríveis como este. E se estiver gostando do tema, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Vamos juntos explorar esse mistério da Bíblia. A Bíblia está repleta de relatos fascinantes, e entre eles está a história de um gigante peculiar, conhecido por ter 6 dedos em cada mão e em cada pé, totalizando 24 dedos. Esse gigante que desafiou Israel é mencionado em 2 textos, 2 Samuel, capítulo 21, verso 20 e 21, e 1 Crônicas, capítulo 20, versos 6 e 7. Mas quem era ele? Por que a sua história é tão intrigante? O que podemos aprender com esse relato? Vamos explorar a fundo esse personagem bíblico misterioso. Quem era o gigante de 6 dedos? O gigante de 6 dedos é descrito como um dos descendentes dos Refaíns, uma linhagem de gigantes que habitavam a região de Canaã e arredores. Ele aparece durante o reinado de Davi, em um período em que os israelitas enfrentavam batalhas frequentes contra os filisteus, um povo inimigo de Israel. Em 2 Samuel, capítulo 21, verso 20 e 21, descreve: Houve ainda outra peleja em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes, e ele injuriava a Israel. Porém, Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o feriu. Assim como Golias, esse gigante veio de Gate, uma cidade conhecida por abrigar guerreiros poderosos e descendentes de gigantes. Sua característica única, dedos extras, o tornava ainda mais assustador, especialmente em um contexto onde o tamanho e a força física eram cruciais em batalhas. Mas vamos juntos ver aonde ele aparece na Bíblia. O relato desse gigante é mencionado em 2 passagens paralelas. 2 Samuel 21 e 20, nesta passagem, o gigante é descrito como um guerreiro filisteu que desafiava Israel. Ele foi derrotado por Jonatas, sobrinho de Davi, mostrando que a coragem e a habilidade podiam superar até os inimigos mais temíveis. Em 1 Crônicas 20, versos 6 e 7, a história é recontada com os mesmos detalhes, reforçando a importância desse conforto na narrativa bíblica. Esses textos situam a batalha em Gate, uma das 5 principais cidades dos filisteus, famosa por produzir guerreiros como Golias e seus irmãos. Isso reforça a ideia de que os gigantes filisteus eram uma ameaça recorrente para Israel. Mas por que ele tinha 6 dedos? A presença de 6 dedos em cada mão e pé pode estar associada a uma condição genética chamada polidactilia, que resulta no desenvolvimento de dedos extras. Naquele contexto, no entanto, essa característica provavelmente o tornava ainda mais impressionante e assustador aos olhos dos seus inimigos. A Bíblia não explica o porquê dessa característica, mas menciona isso para destacar sua singularidade e reforçar o desafio que ele representava para Israel. Vamos saber um pouco sobre o confronto com Jonatas. O gigante de 6 dedos desafiava e insultava Israel, algo comum nas batalhas daquela época. Ele provavelmente acreditava que seu tamanho e força o tornava invencível. No entanto, Jonatas, filho de Semeia e sobrinho de Davi, o enfrentou e o matou. A história de Jonatas ecoa o mesmo padrão visto na história de Davi e Golias.
Deus capacita seus servos a vencerem inimigos aparentemente impossíveis. Assim como Davi confiou no Senhor para derrotar Golias, Jonatas demonstrou coragem e fé ao enfrentar o gigante. Lições que podemos tirar dessa história: confiança em Deus supera qualquer obstáculo. Assim como Jonatas, devemos confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem maiores do que nós. A vitória do jovem guerreiro sobre o gigante simboliza como a fé pode superar as adversidades mais assustadoras. Deus usa pessoas comuns para realizar grandes feitos. Jonatas não era um rei ou um comandante militar renomado. Ele era apenas sobrinho de Davi. No entanto, Deus o usou para derrotar um inimigo que simbolizava o poder dos filisteus. Isso nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar o seu propósito. Características extremas não determinam o destino. Embora o gigante de 6 dedos fosse temido por sua aparência e força, isso não garantiu sua vitória. O que importa não é o exterior, mas a fé, a coragem e determinação que vem de Deus. Desafiar Deus tem consequências. O gigante insultava Israel, que era o povo escolhido de Deus. Sua derrota mostra que ninguém pode zombar de Deus ou desafiar o seu povo impunemente. Existem algumas curiosidades sobre essa história. Os descendentes de gigantes. O gigante de 6 dedos era um dos últimos descendentes dos Refaíns mencionados na Bíblia, indicando o fim dessa linhagem com a derrota dos gigantes nas batalhas contra Israel. Sem nome específico. Curiosamente, esse gigante não tem um nome registrado na Bíblia, o que pode simbolizar que, por mais impressionante que fosse, ele não tinha relevância diante do poder de Deus. Existe uma conexão com Golias. Ele era de Gate, a mesma cidade de Golias, o que sugere que pode ter sido parente dele ou parte de uma linhagem de guerreiros, gigantes conhecidos por desafiar Israel. Mas a conclusão que chegamos ao fim dessa história é que a história do gigante de 6 dedos nos lembra que, por maiores que sejam os nossos desafios, eles não são maiores do que Deus. Seja Golias, Og ou o gigante de 6 dedos, todos cairão diante daqueles que confiaram no Senhor. Esses relatos não são apenas histórias antigas, mas lições vivas sobre fé, coragem e a soberania divina. Se enfrentarmos gigantes em nossa vida, sejam eles problemas, medos ou dificuldades, podemos nos inspirar em Jonatas e Davi. Eles mostraram que a força verdadeira vem de Deus e com Ele ao nosso redor, nenhuma batalha é impossível de se vencer. E há um versículo que podemos destacar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, verso 31. E antes de sair desse vídeo, coloca aqui nos comentários quais os seus pensamentos sobre esse gigante de 24 dedos. E eu já vou ficando por aqui. Até mais! Tchau!